Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje, atendendo a pedidos, eu vim aqui listar todos os mitos de Cthulhu. Pois é, gente, no ano passado, para o Agosto Cósmico, eu fiz uma lista de livros que se passam na Terra dos Sonhos, nas Dreamlands, porque no ano passado o tema foi o Ciclo dos Sonhos. Neste ano não será Mitos de Cthulhu, até porque já foi um tema do Agosto Cósmico, mas o tema desse ano é sim entidades Lovecraftianas. E eu acho que a mais famosa delas é o Cthulhu. Não tem jeito que essa criatura pavorosa, que tem a figura de um polvo, que tem vários tentáculos, que tem asas de dragão, e é assim, muito citado na cultura pop, em referências em tudo quanto é lugar. É a criatura que ficou mais emblemática, que marcou o H.P. Lovecraft. E muitos de vocês me pediram, após o vídeo do ano passado, onde eu fui citando, né, por data de publicação, os contos que fazem parte do Ciclo dos Sonhos, me pediram que eu fizesse o mesmo com os mitos de Cthulhu. Então, atendendo a pedidos, falarei para vocês sobre cada um dos contos, para você conhecer um pouquinho mais. Então, vamos lá! Gente, eu estudei bastante, eu estudo muito H.P. Lovecraft. Eu utilizei para isso este livro aqui, que é o The Complete Cthulhu Mythos Tales, e ele tem toda uma introdução do T.S. Joshi, que é, na verdade, o maior especialista em Lovecraft. Então, ele ajudou a condensar tudo, né, neste volume aqui, e vou falar um pouquinho das histórias para vocês. Em 1920, o H.P. Lovecraft escreveu Nyarlathotep. Em Nyarlathotep, a gente vai ter aqui um narrador contando sobre uma figura muito estranha que viaja de cidade em cidade e vai mostrando, né, coisas que tem a ver com eletricidade, experiências científicas, e ao mesmo tempo ele também mostra um puro caos que aconteceria no futuro do mundo. E esta figura enigmática é ninguém mais, ninguém menos que Nyarlathotep, que na verdade é um grande deus, que geralmente aparece na figura de um faraó egípcio, mas ele pode tomar diversas formas, e ele é conhecido como caos rastejante. Por quê? Porque o objetivo dele é espalhar o caos. Então, esta é a primeira história que faz parte aí dos mitos de Cthulhu. Em 1921, o Lovecraft escreveu A Cidade Sem Nome, que vai nos mostrar aqui um narrador que está fazendo uma excursão pela Península Arábica, e no meio do deserto ele acaba encontrando ruínas. E são nessas ruínas que, né, tentando ali entrar dentro desse lugar, ele vai encontrar um templo, uma grande cidade escondida. E aqui a gente vai ter pela primeira vez alguma citação ao Abdul al-Hazred, que é, na verdade, o escritor, o árabe louco, como é chamado, né, na mitologia Lovecraftiana, que escreveu o Necronomicon, mas aqui ele não aparece dessa maneira. O nosso protagonista, ele vai simplesmente mencionar o Abdul, mas ele não vai falar nada sobre o Necronomicon. E em 1923, nós temos Dagon, que foi o primeiro conto que eu li do Lovecraft na minha vida, onde um homem que está em um navio acaba dando ali chabu, dá um monte de coisa errada, e ele acaba entrando em um barquinho, só que ele fica meio que perdido nas águas até chegar em uma enseada que tem uma areia muito escura. E aí, quando chega lá, ele vê que, na verdade, existe uma grande torre, né, um grande monolito, tem algumas coisas ali, né, que estão escavadas na pedra, que falam sobre uma criatura que é como um deus no mar, chamada Dagon. E ele vai ter um vislumbre desta criatura. Já em 1923, o Lovecraft escreveu Cão de Caça. E o Cão de Caça vai falar sobre dois homens que costumam roubar túmulos, roubar caixões, né, em busca de ouro, de prata, e eles acabam encontrando um amuleto. Só que esse amuleto de jade está de alguma forma conectado a um cão de caça, que vai persegui-los. E aqui a gente tem, sim, a primeira menção ao Necronomicon, que seria ali o livro que enlouqueceria as pessoas que lessem, e que a gente vai saber um pouco mais dele daqui a pouco. E em 1925, nós temos O Festival. E o Festival, ele é um conto até bem curto, que eu gosto bastante, que vai falar aqui de um rapaz que está indo visitar uns parentes em Kingsport, Massachusetts. 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 Em
Kingsport, Massachusetts. Em Kingsport, Massachusetts. Em Kingsport, Massachusetts. E aqui ele vai estar ali bem na época do Yule, né, que seria aí o Natal pagão. E o que acontece é que ele vai visitar uns parentes e ele vai perceber que tá tendo uma movimentação porque tá tendo um festival que acontece uma vez a cada século, em que as pessoas usam roupas estranhas, que elas usam uma máscara bizarra, e ele vai ver basicamente como que é esse festival, as pessoas entrando numas criptas estranhas, tocando flautas, seguindo, né, uma procissão, e isso, lógico, vai causar aí uma certa instabilidade mental nele, como acontece em muitas histórias do Lovecraft, em que um ser humano presencia algo que vai além da sua capacidade de entendimento, e isso acaba os levando à loucura. E é o que acontece aqui com o nosso protagonista. Em 1927, vem A Cor que Caiu do Espaço. Gente, eu amo essa história, onde a gente vai ter aqui uma fazenda onde um belo dia cai do céu uma cor. E essa cor tem um brilho muito estranho, quase radiação, e funciona basicamente dessa forma, porque as pessoas que vivem ali começam a ficar doentes, e essa cor também influencia, né, na fauna, na flora, de uma maneira extraordinária e bem bizarra. Em 1928 é publicado aquele que se tornou, né, o conto mais famoso do Lovecraft, que é O Chamado de Cthulhu. E O Chamado de Cthulhu, a gente tem uma história que se divide em 3 partes. A primeira parte, que seria aí o horror na argila, é a história de um rapaz, o Francis Thurston, que ele tem um tio, esse tio morre, e aí ele fica encarregado de pegar a papelada que o tio tem, né, que o tio é um estudioso e tudo mais, e aí ele vai acabar descobrindo que diversas pessoas na mesma noite tiveram sonhos bizarros com uma cidade gigantesca em ruínas, mas incrível, que é difícil da cabeça das pessoas entenderem o que elas viram nos sonhos, e que principalmente vai trazer ali a ideia em argila que um artista, né, resolveu retratar dessa figura que é o Cthulhu, como eu falei pra vocês. Na segunda parte, a gente tem o Inspetor Legrasse, que começa a ir atrás, né, desses casos estranhos que aconteceram, e ele vai saber de um culto que é, né, o culto a Cthulhu. E a gente vai ver também uma coisa que é clássica do Lovecraft, das histórias dele, que infelizmente me dá vontade de entrar nas histórias e dar um soco nele, que é principalmente aqui muito racismo e xenofobia, porque a gente vai ver aqui na Louisiana diversos cultistas que são pessoas pretas e que, lógico, isso acaba indo para aquela mística que tem muito a ver com coisas ruins. Que, Lovecraft, eu sempre falo, gente, as histórias dele são incríveis, são mágicas, são, assim, criativas. Ele criou toda uma mitologia incrível, porém, ele era extremamente racista, xenofóbico, machista, elitista e por aí vai. Então, assim, é complicado, é muito complicado. E aí, na terceira parte da história, a gente volta para o Francis. Ele acaba encontrando um manuscrito de um capitão de um navio que acabou se salvando depois de uma coisa terrível ter acontecido, que é ali esse navio acabar se perdendo e chegando até uma cidade chamada R'lyeh. E em R'lyeh é onde o deus Cthulhu se encontra dormindo até ser despertado. Então ele trará caos ao mundo. E essa é a história mais famosa do Lovecraft e que eternizou aí o Cthulhu como um grande símbolo, não só do cosmicismo, mas também da nossa cultura. Em 1929, nós teremos 2 histórias. Uma é O Horror de Dunwich, que é uma história também muito importante quando a gente está falando de mitos de Cthulhu, porque aqui a gente vai conhecer o Wilbur Whateley, que é filho de uma mulher que acabou tendo relações com uma figura muito bizarra, muito estranha, que é Yog-Sothoth, que seriam aí diversas esferas brilhantes. É muito difícil descrever que seria Yog-Sothoth. Mas o Wilbur e o seu avô, eles fazem coisas bizarras nessa cidade de Dunwich. E o que acontece é que um belo dia, o Wilbur, ele entra na Universidade Miskatonic, que na verdade é porque o Lovecraft, ele queria muito ter entrado na Universidade Brown, e ele não conseguiu por falta de dinheiro e também por diversas doenças e condições que ele tinha. E ele criou para o seu
universo, como ele criou a cidade de Dunwich, de Kingsport, por aí vai, ele também criou a Universidade Miskatonic, e a Miskatonic é a representação de Brown. Só que, né, quando chega lá, o homem que guarda esse livro, né, que é um estudioso, que é um professor ali, vai começar a ir atrás para tentar descobrir quem que é o Wilbur e, né, o porquê que ele quer o Necronomicon. Gente, história assustadora. E no mesmo ano saiu A Maldição de Ig, pela Zelia Bishop. Mas na verdade, o H.P. Lovecraft, ele foi um ghostwriter, né? Ele escreveu essa história aqui. E nessa história a gente vai ter um casal em Oklahoma indo visitar o lugar, resolvendo ficar por ali. E aí eles vão ouvir, né, uma história de indígenas que são nativos ali da região, que vão falar sobre essa maldição de uma grande serpente que é Ig. E essa serpente, ela se transforma em vários tipos de serpente. E, né, o nosso protagonista aqui, né, o marido, ele tem muito medo de cobras. E também é uma história incrível que pouca gente conhece, porque, como eu disse, quando ela foi publicada originalmente, ela não saiu com o nome do Lovecraft, e sim da Zelia Bishop. Em 1931 saiu Um Sussurro nas Trevas, que é o meu conto favorito do H.P. Lovecraft, onde a gente vai conhecer aqui um professor de literatura, também da Universidade Miskatonic, que ele é muito cético, mas ele começa a ouvir a respeito de uma enchente que aconteceu em Vermont e que fala sobre algumas pessoas terem visto criaturas estranhas por ali. E aí ele acaba se comunicando, trocando cartas com um homem que vive ali, né, que é um fazendeiro, e que ele vai falar sobre essas criaturas. E não só isso, mas ele vai falar aqui para o nosso protagonista que ele acabou ficando amigo dessas criaturas, e essas criaturas querem, de alguma forma, levar a consciência dele para Yuggoth, que na verdade seria um lugar em Plutão onde deuses se encontram. E na verdade, gente, é porque Plutão foi recém-descoberto nessa época. Então era uma grande especulação a respeito. E, lógico, Lovecraft incorporou isso aqui para falar desses seres alienígenas. E, gente, essa história, ela me assusta. Para mim, ela tem o melhor final de alguma história do Lovecraft que eu já li até hoje. Sério, recomendo. E olha, se preparem porque é assustador. Em 1932 saiu The Man of Stone, que eu acho que não chegou a ser traduzido para o Brasil, mas que vai contar aqui a história de um homem que está ali, né, passando por diversos lugares, visitando maravilhas naturais, e nisso ele acaba se deparando ali em uma caverna com a estátua de um homem, e é assim, perfeita. E aí ele vai encontrar o diário que vai falar mais sobre o que realmente aconteceu nessa caverna. E, gente, é uma história que eu gosto bastante e que eu realmente espero que seja traduzida em breve. Em 1933, nós temos Os Sonhos na Casa da Bruxa, também uma história incrível de um rapaz, um estudante, que gosta muito de estudar a respeito do oculto e principalmente a respeito de bruxas. E é por isso que ele decide alugar um casebre, basicamente, né, onde existe uma lenda que há muitos anos ali viveu uma bruxa, a Keziah Manson. E, gente, ele vai ficar naquele quarto onde ela vivia e, de repente, ele vai começar a perceber que os ângulos das paredes são muito estranhos. Eles, na verdade, são impossíveis. E isso também é uma coisa muito interessante na mitologia do Lovecraft, de como sempre tem alguma coisa que não se encaixa e a partir deste ponto, né, deste ângulo euclidiano impossível, que ele vai ter experiências em um outro mundo com esta bruxa e com o rato dela. Bizarro, maravilhoso. E também em 33 saiu O Horror no Museu, que, mais uma vez, por muito tempo não se soube sobre, porque ele saiu com o nome da Hazel Held, eu acho que é assim que fala o nome dela. O que acontece é que, né, foi um ghostwriter, né, o Lovecraft mais uma vez escreveu essa história, que vai falar aqui sobre um homem que vai num museu de cera que é focado em objetos grotescos, em criaturas bizarras, em assassinos e esse tipo de coisa. E lá ele vai começar a conversar com o escultor que faz essas peças, porque elas são muito perfeitas. E ele vai perceber que esse cara, ele já tá enlouquecendo. Ele começa a falar umas coisas muito estranhas, ele fala que na galeria ele vê isso, isso e aquilo. E, gente, o que vai acontecer? Ele vai desafiar o nosso protagonista a passar uma noite neste museu sozinho. E é lógico que muita bizarrice o espera, inclusive imagens ali de Cthulhu, de Yog-Sothoth e por aí vai.
Em 1935, saiu ali, pelo nome da Hazel Held, o Out of the Eons, que seria Além dos Eons, né? E o Lovecraft, ele foi um revisor dessa história, mas ele mudou muita coisa nela, então ele também é creditado. E aqui a gente vai conhecer um barco que acaba chegando numa ilha, e nessa ilha eles encontram uma múmia. E eles acabam levando essa múmia com eles, e essa múmia, ela tem uma espécie de um manuscrito, de um rolo ali, que contém algo muito mágico, e não se sabe o que é. Só que quando eles trazem, né, essa múmia com eles, e essa múmia começa a ficar em museus e tudo mais, muita gente tá interessado e quer roubar essa múmia por conta, né, desse manuscrito que ela tem, e que tem uma lenda de que um homem, há muito tempo, através desse manuscrito, ele desafiou Gata-no-Toa, e é um dos deuses que também vive em Yuggoth, que é esse lugar em Plutão. Então a gente vê como que os mitos de Cthulhu, eles estão sempre ali interligados, como as histórias, elas sempre têm ali o mesmo universo compartilhado, por isso mitos de Cthulhu. 1936 foi o ano mais prolífico do Lovecraft, onde ele escreveu diversas histórias, incluindo Nas Montanhas da Loucura, que ele mesmo dizia que foi a sua ruína, que ele sente que depois ali ele não escreveu nada bom o suficiente. Mas virou um grande marco na literatura, Nas Montanhas da Loucura, onde a gente tem um grupo que está em uma expedição pela Antártica. Tem aqui, né, o grande líder desse grupo, que é um geólogo da Universidade Miskatonic, e enquanto eles estão fazendo diversos testes, por ali vai acontecer de eles encontrarem ruínas de uma civilização antiga e descobrir guerras que aconteceram ali entre criaturas misteriosas. Essa é uma história que é bem longa, mas que também ficou extremamente conhecida e, né, até hoje se fala de Nas Montanhas da Loucura. Nesse mesmo ano foi publicado As Sombras sobre Innsmouth, que é uma história de um rapaz que ele está viajando e ele acaba descendo num lugar que ele acaba ouvindo pessoas falando sobre, ele fica curioso, e é essa cidadezinha costeira chamada Innsmouth. E ele vai perceber que as pessoas têm uma cara diferente, porque aí também entra muito da questão, né, do racismo, da xenofobia do Lovecraft, por aí vai, em que ele coloca muito nas criaturas dele, né, como sendo diferente do padrão que ele atribui, sendo ele o grande modelo de padrão do que seria aceitável para as pessoas. E aqui, esse moço chegando lá, ele vai conhecer pessoas que têm traços diferentes, e ele vai descobrir que é porque aquela cidadezinha fez um pacto, né, dos humanos com criaturas, e é, na minha opinião, uma das histórias mais problemáticas do Lovecraft, mas que também possui algo muito interessante mais pro final, que vai trazer uma reflexão sobre o próprio Lovecraft. E em 1936 a gente também tem A Sombra Vinda do Tempo, onde a gente vai conhecer uma civilização de criaturas que são chamadas de Yith. E os Yith, eles são capazes de viajar entre o tempo e o espaço. E aqui a gente vai ter um narrador que vai estar contando essa história, que ele é um homem possuído por essas criaturas. O que acontece é que elas conseguem basicamente tomar a consciência humana. Então esse homem, ele entra quase num coma por muitos anos e de repente ele acorda sem saber o que está acontecendo. E aí ele começa a revisitar e tentar lembrar o que aconteceu nesse meio tempo. E as imagens que ele tem na cabeça dele é dessa civilização, dessas criaturas, do que elas estavam fazendo. E aí ele vai começar a tentar pesquisar sobre isso, e talvez isso complique um pouco a situação dele. E nesse mesmo ano a gente tem o Habitante da Escuridão. O Habitante da Escuridão, na verdade, é uma sequência que o Lovecraft escreveu pensando na história O Errante das Estrelas, do Robert Bloch, que é mais conhecido por ter escrito livros de terror, como, por exemplo, Psicose. Só que antes disso, ele gostava muito de escrever sobre cosmicismo, sobre o oculto, e ele era um grande fã do Lovecraft, inclusive entrou em contato com o Lovecraft, eles se tornaram amigos, e até depois disso, dessa história do Lovecraft, ele ainda trouxe uma outra que seria o final dessa trilogia. E aqui a gente vai conhecer o Robert Blake, que, lógico, né, já faz aí uma menção ao Robert Bloch, e ele chega na cidade de Providence, que acaba sendo o cenário de muitas das histórias do Lovecraft, assim como, né, Massachusetts, porque a visão de mundo que o Lovecraft tinha era muito limitada. Ele não gostava de ir muito além de, por exemplo, Rhode Island, onde
quando ele nasceu. Ele até chegou a se casar, foi pra Nova York junto com a sua esposa, e aí ele não gostou porque tinha muita gente diferente dele, entra aí o preconceito, e voltou pra sua cidadezinha. Então ele sempre escreveu muito ali sobre Providence, né, sobre Rhode Island e os seus arredores. E nessa história, esse homem, ele acaba descobrindo que existe ali uma igreja, e nessa igreja existe um culto muito bizarro. E conforme ele vai entrando nessa igreja, ele acaba encontrando um artefato mágico que é muito estranho e que é alienígena. E ao mesmo tempo ele também encontra o corpo de um antigo repórter. E conforme ele vai investigando, muita coisa estranha vai acontecendo, não só nessa cidade, mas nessa igreja. E em 1937, nós temos A Coisa na Soleira da Porta, onde a gente vai conhecer aqui um homem, o Daniel Upton, que ele tem um melhor amigo, o Edward Derby. Eles se dão muito bem, eles conversam sobre tudo, e o Edward acaba conhecendo uma mulher, a Asenath White. Os dois se dão muito bem, porque eles dois gostam muito do oculto. Só que conforme o tempo vai passando, o Daniel começa a perceber que tem alguma coisa muito errada com o Edward, e o Edward começa a falar de coisas bizarras e vai falando, né, sobre a sua esposa, que ele começa a ter medo dela, que ela é muito estranha, que agora eles têm criados que vieram de Innsmouth, de A Sombra sobre Innsmouth, e muitas coisas começam a acontecer, e o nosso protagonista começa a se preocupar demais com o seu amigo e o que essa mulher está fazendo na vida dele. E aí entra, né, muito do machismo do Lovecraft e por aí vai. O Lovecraft, ele morreu em 1937, então todas essas histórias que eu vou falar aqui, elas foram publicadas póstumamente. Todas as histórias do Lovecraft acabaram sendo publicadas em revistas pulp da época, como por exemplo a Weird Tales, sendo a mais famosa até hoje, né? E ele tinha muito apreço por isso, porque ele se via como escritor, e ele mesmo tinha essa coisa muito elitista de que ele não trabalhava com nenhuma outra coisa, porque, ele é um escritor e isso é a melhor coisa do mundo, a maior coisa do mundo, a maior profissão, e ele não aceita menos. Então, essas histórias aqui foram publicadas póstumamente. E a primeira delas, em 1938, foi Azathoth. E essa, gente, é uma história que é pouco conhecida, mas deveria ser muito conhecida. Por quê? Porque todo mundo fala sobre Cthulhu, mas Azathoth é o maior mal, a criatura mais maléfica, mais terrível que o Lovecraft já escreveu, que é um deus que criou tudo, inclusive essas criaturas que a gente conhece. Tem deuses como Cthulhu que tem, por exemplo, até medo, né, do Azathoth. Eu vou falar com mais detalhes sobre isso no vídeo sobre entidades Lovecraftianas, que eu vou falar sobre as diversas categorias, quais os tipos de deuses, os maiores representantes de cada um e por aí vai. Mas o Azathoth, ele é um deus exterior que está no centro do universo, e aqui a gente vai conhecer mais sobre ele. Também em 1938 vai sair a história do Necronomicon, porque o Necronomicon já tinha sido, né, falado sobre em diversas histórias. A gente viu ali pequenos vislumbres do Necronomicon, desse livro maldito, e que foi escrito pelo árabe louco, o Abdul Aurazed. E o que acontece é que nessa história em si a gente vai saber um pouco mais do Necronomicon e deste árabe louco que escreveu essa história. E essa é uma história que foi extremamente inspirada em O Rei de Amarelo, do Robert Chambers, em que o Robert Chambers criou um livro que é uma peça, né, O Rei de Amarelo, que as pessoas que liam enlouqueciam. Então a gente vê muito da inspiração que o Lovecraft teve das histórias do Robert Chambers, principalmente aqui. E depois, em 1940, nós temos mais duas histórias para finalizar os mitos de Cthulhu. A primeira é The Mound, que saiu ali pelo nome da Zelia Bishop, que o Lovecraft ele foi um ghostwriter. Por quê? Porque a Zelia Bishop encomendou essa história dele. Ela queria uma história que falasse sobre um monte, né, já que The Mound significa, né, um monte, onde existe uma lenda indígena de um fantasma sem cabeça. Só que é lógico que o Lovecraft ia ir muito além, né, então ele vai colocar aqui um protagonista que começa a ver essas coisas nesse monte, acha estranho e decide ir até lá, só que ele acaba entrando, caindo nesse monte e basicamente descobrindo que ali dentro existe uma civilização muito antiga que ainda está ativa. Não só isso, mas que também acaba adorando deuses muito misteriosos que a gente vai saber um pouco mais aqui, né, a respeito dessa civilização fictícia de Qinyan. Qinyan? Qinyan? Não sei falar, gente, mas
diferentes, né? Como a maior parte dos nomes aqui de Lovecraft que ele inventou. Não sei como é dito, desculpem. E por último, nos anos 40, a gente também tem A Árvore na Colina, que ele escreveu junto com um amigo com quem ele se correspondia, que era o Duane W. Rimmel, em que juntos eles vão contar essa história de um rapaz que está viajando, tem uma linda colina onde tem uma árvore belíssima. Ele decide ir até essa árvore, onde dali ele consegue ver um templo muito estranho com 3 sóis. E ele acaba indo em direção a esse templo e ele acaba desmaiando, sabe? E quando ele vê, ele tá caído ali na árvore. E ele começa a achar que talvez ele esteja enlouquecendo, só que ele vai utilizar uma câmera para fotografar, mostrar para um amigo, que vai começar a ver que tem de fato uns pontinhos ali, 3 pontinhos estranhos, e aí a gente vai ver como a história se desenvolve. No geral, gente, todas essas histórias fazem parte dos mitos de Cthulhu, elas constituem os chamados mitos de Cthulhu. O termo, né, mitos de Cthulhu foi determinado por um amigo e contemporâneo do Lovecraft, que era o August Derleth, que eu falarei mais sobre ele no próximo vídeo sobre o Agosto Cósmico, porque, né, nós teremos aí as entidades Lovecraftianas e eu vou utilizar uma das categorizações que o Derleth criou para ficar mais fácil pra gente falar dessas criaturas místicas e bizarras que o Lovecraft criou. E aí, então, se você quiser saber um pouco mais, né, dos mitos de Cthulhu, tá aí todos os mitos, todos os contos em ordem cronológica de publicação para você conferir. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo enorme de hoje. Espero que eu tenha conseguido cobrir aí um pouquinho de cada uma das histórias do Lovecraft que fazem parte dos mitos de Cthulhu. Se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, se quiser falar comigo sobre Lovecraft, sobre o cosmicismo, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho e faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu algum desses contos que eu citei e qual é o seu favorito. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.